Senhor. Aí aquele ladrão, ele se volta para o nosso Senhor e ele faz uma oração. Ele fez uma oração. Meus irmãos e irmãs, uma das orações mais curtas da Bíblia e possivelmente uma das mais profundas que nós já vimos. Aquela oração foi uma oração de quem realmente estava aos pés do Senhor. Aquele ladrão pendurado na cruz, com certeza nós podemos dizer que ele estava ao pé da cruz. Ele viu vida na morte. Ele viu a majestade na ruína. Ele viu a glória na vergonha. Ele viu a vitória na derrota. Ele viu a realeza naquela humilhação. Foi isso que ele viu. O que aquele ladrão viu, Judas, que esteve 3 anos e 6 meses aos pés do Senhor, não foi capaz de ver. Como é possível isso, irmãos? Como é possível isso? Como é possível alguém ter ouvido tanto, ter visto tanto, e não chegar aos pés do Senhor? Porque, irmãos, o Senhor se revela para quem quer, não é para quem não quer. O que Judas viu em Jesus é que ele era um grande negócio. Que Jesus abria oportunidades. Jesus lhe trazia benefícios. Jesus escolheu Judas e deu a ele oportunidades que todos tiveram. Agora você imagina que esse ladrão da cruz foi ele que escolheu Jesus. Foi ele que escolheu Jesus. Ele estava ali junto com ele. Ele foi condenado junto com ele. Ele foi crucificado junto com ele. Judas, ele viu em Jesus uma possibilidade de oportunidade, de enriquecimento, de ganhar dinheiro, de ter lucro. Aquele ladrão da cruz, ele viu em Jesus sua única oportunidade de salvação. Ele viu em Jesus a sua única oportunidade de justificação. Ele viu em Jesus a única oportunidade do eterno perdão. Porque para ele Jesus não era um negócio. Para ele Jesus era tudo. Por isso que você vai ampliando a visão sobre este ladrão da cruz. Ele viu a vida na morte, porque ele não tinha outra alternativa a não ser morte. Mas ele pede, Senhor, lembra-te de mim. Porque para ele, Jesus venceria a morte. Para ele, Jesus, ele passaria pela morte. Para ele, Jesus tinha um reino depois da morte. Ele chama Jesus de Senhor. Chama Jesus de Rei. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele não se envergonhou de estar com ele ali. Ele repreende o seu companheiro. Por quê? Porque ele viu a glória naquela vergonha, naquela humilhação, naquela crucificação. Ele viu que aquela era uma oportunidade de vitória, mesmo que ele estivesse condenado, derrotado na condenação. Ele viu a possibilidade da sua vitória. Ele viu a realeza de Cristo em toda aquela cena de extrema humilhação. Talvez, irmãos, não encontremos na Bíblia uma fé tão brilhante como essa. O que nós podemos encontrar nessa oração? Primeiro, um reconhecimento da divindade de Cristo. Quando ele diz Senhor. Quando ele diz Senhor. Aqui ele está expressando a divindade de Cristo. Ele usou uma das palavras mais nobres da linguagem daquele tempo, quando se fazia referência a uma divindade, ou mesmo ao imperador. Somente os imperadores eram chamados de Senhor, a palavra que é Kyrios. Ele usa esta palavra para se referir a Jesus. Quem, irmãos? Quem poderia chegar naquele terrível momento da crucificação e exaltar Jesus daquela forma? Os discípulos haviam fugido. Lembre-se, os discípulos fugiram, os discípulos se esconderam.
Em João 20, nós os encontramos fugindo. E por que que eles fugiram? Porque estavam com medo dos judeus, eles trancaram a porta com medo dos judeus. Aquele ladrão da cruz, ele não estava com medo, ele não fugiu, ele disse Senhor. Ele disse Senhor para aquele crucificado, para aquele esmagado, para aquele que clamou até mesmo para o Pai não abandoná-lo. Deus meu, por que me abandonastes? Irmãos, eu me atrevo a dizer, é claro que o Pai não o abandonou, mas o filho se sentiu abandonado. Mas alguém não o abandonou ali. O ladrão da cruz estava ali, exaltando ele, Senhor. Que loucura deve ter sido para aqueles soldados, para aquela multidão hostil, ouvindo aquele crucificado dizer para o outro, Quírios, Senhor. Irmãos, imagine que possivelmente a fé daquele condenado, daquele crucificado, daquele ladrão, possuísse apenas um conhecimento ínfimo, muito pequeno do nosso Senhor. E eu te pergunto, que fé era essa?